Você já tentou fazer cócegas em você mesmo? Não vale só encostar o dedo. Tenta de verdade. Na barriga, no pescoço, debaixo do braço, na sola do pé. Estranho, né? Quando outra pessoa faz, você quase perde o controle. Mas quando é você, nada acontece. É como se o seu corpo simplesmente ignorasse a tentativa. E a pergunta é: como o seu cérebro consegue saber, com tanta certeza, que foi você quem encostou? Será que ele tem algum tipo de detector secreto? Ou será que existe algo muito mais estranho acontecendo dentro da sua cabeça? A resposta envolve uma espécie de previsão do futuro feita pelo seu cérebro. E quando você descobrir como ela funciona, vai perceber que o seu cérebro está enganando você o tempo inteiro, inclusive neste exato momento. Então já deixa o like porque hoje o Simplificae vai provar que o seu cérebro sabe o que você vai fazer, antes mesmo de você fazer. E isso é muito mais assustador do que parece. Primeiro, precisamos entender uma coisa. O nosso corpo recebe milhares de informações por segundo. O toque da roupa, o vento, o cabelo encostando no rosto, o relógio no pulso, o pé dentro do tênis. Se o cérebro prestasse atenção em absolutamente tudo isso, você enlouqueceria em poucos minutos. Seria impossível conversar, dirigir, estudar ou até assistir a este vídeo. Por isso, o cérebro faz algo genial. Ele escolhe o que merece atenção e o que pode simplesmente ser ignorado. É como um porteiro de uma festa. Ele deixa algumas informações entrarem e barra o resto logo na porta. Só que existe um detalhe curioso. Os movimentos feitos por você recebem um tratamento completamente diferente. Imagine que você resolveu coçar o nariz. Antes mesmo do seu dedo tocar o rosto, o cérebro já sabe exatamente o que vai acontecer. Ele conhece a velocidade da sua mão, a direção, a força, o lugar onde ela vai tocar. É como assistir a um filme que você já viu 100 vezes. Nada é surpresa. E justamente por não existir surpresa, a sensação diminui muito. Agora, imagine outra pessoa tentando tocar o seu nariz. Você não sabe quando ela vai encostar, nem a velocidade, nem a força, nem o lugar exato. Seu cérebro fica em alerta máximo. E é aí que tudo muda. Porque o cérebro ama uma coisa acima de qualquer outra. Surpresas? Na verdade, ele vive tentando prever o futuro. Calma. Não estamos falando de bola de cristal, nem de poderes sobrenaturais. Estamos falando de matemática. O cérebro funciona como uma máquina de fazer previsões, o tempo inteiro. Quando você pega um copo de água, ele já calcula quanto peso existe ali. Quando você vai subir um degrau, ele já estima a altura antes mesmo do pé tocar o chão. Quando alguém joga uma bola para você, seu cérebro começa a calcular a trajetória antes da bola chegar. Ele está sempre alguns passos à frente, e é exatamente esse superpoder que acaba com as cócegas. Porque, quando você tenta fazer cócegas em si mesmo, o cérebro já sabe tudo o que vai acontecer. Resultado, ele reduz a intensidade da sensação antes mesmo do contato acontecer. É quase como se dissesse: relaxa, fui eu que organizei isso. E pronto, adeus cócegas. Mas aqui vem uma pergunta ainda mais estranha. Se o cérebro consegue prever o próprio toque, será que seria possível enganá-lo? Ou será que existe algum jeito de fazer cócegas em si mesmo? Parece impossível. Mas alguns cientistas decidiram descobrir. E o experimento que eles fizeram foi simplesmente genial. Eles criaram uma máquina capaz de atrasar o toque dos próprios dedos. Sim, uma máquina de cócegas. E foi aí que aconteceu algo completamente inesperado. As pessoas começaram a sentir cócegas, feitas por elas mesmas. Mas como isso é possível? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Os cientistas pensaram o seguinte: se o cérebro é tão metido a esperto, vamos tentar enganar esse folgado. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles criaram uma máquina bem curiosa. Funcionava assim: você mexia uma alavanca com a mão e alguns milésimos de segundo depois, uma espécie de dedinho robô tocava na sua pele. Parece uma invenção inútil? Talvez. Mas a ciência adora gastar milhões respondendo perguntas que ninguém fez. E, sinceramente, ainda bem. Porque é daí que saem as curiosidades mais legais. Quando o toque acontecia exatamente no mesmo instante em que a pessoa mexia a mão, nada. Zero. Nenhuma cócega. O cérebro olhava para aquilo e dizia: boa tentativa. Fui eu que mandei fazer. Só que os pesquisadores resolveram atrasar o toque. Coisa de alguns milésimos de segundo. Quase nada. Só que, para o cérebro, era suficiente para bagunçar completamente a previsão. De repente, o cérebro pensava: ué,
Eu não lembro de ter encomendado esse toque. E foi aí que muitas pessoas começaram a rir. Sim, elas estavam sentindo cócegas, provocadas por elas mesmas. Era como se o cérebro tivesse levado um pequeno susto. E isso mostra uma coisa muito curiosa. O cérebro não reage ao toque, ele reage ao inesperado. Aliás, você já reparou que a pessoa que mais faz cócegas normalmente é aquela mais sem noção? Você está tranquilo no sofá. Ela passa perto. Você pensa, ela não faria isso. 5 segundos depois, você está se debatendo igual um peixe fora d'água, porque o cérebro foi pego completamente desprevenido. Agora, imagine o contrário. Se alguém avisasse, daqui exatamente 3 segundos eu vou fazer cócegas. Você já começaria a travar o corpo. 1, 2, 3. A sensação continua, mas geralmente diminui bastante. Porque, mais uma vez, o cérebro já começou a preparar as defesas. É quase como aquele amigo que sempre dá spoiler do filme. Quando a cena acontece, já não tem a mesma graça. Com as cócegas é parecido. O spoiler estraga a surpresa. E sem surpresa, as cócegas perdem boa parte da força. Mas calma, a história fica ainda mais estranha. Porque existe gente que consegue fazer cócegas em si mesma. E não estamos falando de pessoas super flexíveis que conseguem colocar o pé atrás da cabeça. Estamos falando de algo muito mais curioso. Pesquisadores descobriram que algumas pessoas com certas alterações neurológicas têm dificuldade para prever os próprios movimentos. É como se o cérebro demorasse um pouquinho para entender. Foi eu mesmo que fiz isso. Resultado: às vezes, o próprio toque parece inesperado. E aí, as cócegas aparecem. Ou seja, o segredo nunca esteve nos dedos. Sempre esteve no cérebro. Na verdade, seus dedos são apenas funcionários. Quem manda em tudo é aquele chefe exigente que mora dentro da sua cabeça. E esse chefe odeia ser surpreendido. Só que existe outro detalhe ainda mais maluco. Seu cérebro não faz isso apenas com cócegas. Ele faz isso praticamente o tempo inteiro. E você nem percebe. Por exemplo, você consegue fazer carinho no próprio braço sem sentir quase nada. Mas basta uma mosca pousar. E parece que o mundo acabou. Você ignora completamente a roupa encostando na pele o dia inteiro, mas um único fio de cabelo entrando no nariz vira uma emergência nacional. É impressionante como o cérebro escolhe, quase como um editor de vídeo, quais sensações vão entrar no episódio da sua consciência e quais vão parar na lixeira. E é justamente por causa desse filtro inteligente que você consegue viver sem enlouquecer. Só que esse filtro também cria algumas ilusões absurdas. E uma delas é tão estranha que, provavelmente, você nunca mais vai esquecer depois que descobrir. Então, da próxima vez que alguém tentar fazer cócegas em você, não culpe os dedos, culpe o seu cérebro, porque ele está o tempo todo tentando adivinhar o futuro. Quando é você quem faz o movimento, ele já sabe exatamente o que vai acontecer e corta boa parte da sensação. Mas quando outra pessoa aparece do nada, parabéns. Seu cérebro foi pego de surpresa. E a gargalhada é praticamente inevitável. No fim das contas, as cócegas mostram uma coisa fascinante. O cérebro não sente apenas o mundo. Ele interpreta, prevê e até decide o que vale a pena sentir. E isso acontece milhares de vezes por dia, sem que você perceba. Se você gostou dessa curiosidade, já deixa o seu like, se inscreva no Simplificae e comenta aqui embaixo: "Meu cérebro me trola", porque a próxima curiosidade pode fazer você olhar para o próprio corpo de um jeito completamente diferente. Até o próximo vídeo!